Espero que seja tudo bem com vocês e estamos aqui mais uma vez com Interagindo com a Bíblia. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso estudo, do livro de Gênesis. Nós já vimos no quadro anterior o capítulo 1 e 2, a perfeição com que Deus criou o mundo, a terra, as águas, o ser humano, com cada detalhe em que ele se preocupou em estar criando antes de estar nos colocando aqui. Amém? E nós também vimos ali no final do capítulo 2, que Deus, após ter criado o homem, vendo que o homem se sentia só, e que isso não era bom, ele da costela do homem, ele cria uma mulher, Eva, mulher de Adão. E aqui no capítulo 3, hoje nós estaremos estudando o 3, o 4 e o capítulo 5, E aqui no capítulo 3 nós vamos ver a tentação de Eva e a queda do homem. Uma passagem também bem conhecida, muitos irmãos aí já conhecem, aqueles que ainda não são irmãos acredito que também já conheçam, porque esta é uma passagem realmente bem falada, bem pregada, E nós vamos ver que Deus, quando cria todo o jardim, quando ele cria toda a árvore, ele diz para Adão que ele não pode comer somente de uma única árvore, que é a árvore do bem da vida, E que é a árvore do conhecimento. E aí Deus vai e dá esta ordem a Adão: olha, Adão, de todo fruto poderás comer, só não poderás comer da árvore da ciência da vida. E após Deus criar a mulher, a mulher está ali passeando pelo jardim do Éden, quando aparece a serpente, que a palavra vai dizer que era uma das mais astutas de todas as animarias do campo, Ela aparece e vai ali ter uma conversa com Eva, onde ela diz: olha, Eva, por que não come daquele fruto? E Eva vai e diz: não, Deus disse que de todos os frutos podemos comer, mas daquela árvore, se comermos, logo morreremos. E a serpente, muito sábia, querendo fazer com que Eva viesse de fato cair, ela fala: não, que isso? Vamos, no nosso português é como se ela falasse assim: isso é conversa. Deus só te falou que você não pode comer daquela fruta porque ela vai te dar conhecimento. Ela vai te dar entendimento do bem e do mal. E aí Eva começa a analisar. Vendo Eva que o fruto era vistoso e agradável e que poderia dar a ela entendimento, Vamos ver aqui no capítulo 6 que diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, Eva, ela olha para aquele fruto, ela vê que ele é um fruto desejável, de boa aparência, e pode dar a ela muito mais do que saciar a fome, muito mais do que um sabor gostoso, pode estar dando a ela entendimento. E ali é despertado a curiosidade da mulher. E a Bíblia vai dizer que a mulher, ela come do fruto e ainda dá ao seu marido Adão, e ele come também com ela. Embora a ordem foi dada a Adão que não comesse, Adão, ele vai também, de acordo com o pensamento e a visão de Eva, e juntamente com ela, ele come do fruto proibido. E vamos ver aqui mais adiante no 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram de figueira e fizeram para si aventais. Até este momento, Adão e Eva não tinham a percepção ou não tinham a maldade para entender que eles estavam nus.
que eles não tinham nenhum tipo de vestimenta. E após ele comer o fruto do entendimento, eles passaram a ter essa maldade e viram eles que estavam nus. E a palavra vai dizer que Adão costura ali aventais para eles, porque eles sentem-se envergonhados e eles passam já não mais andar nu. Deus, sabendo do que já havia acontecido, ele vem ao jardim e começa a chamar por Adão. Adão vê que Deus está chamando ele e se esconde com vergonha. Adão já sabia que estava errado. Ele sabia que aquilo que ele fez não era correto. Ele desobedeceu uma ordem do Senhor. E então, vendo ele que não adiantava ficar por muito tempo escondido, ele vai de ter encontro com Deus. E Deus pergunta: onde estava Adão, que tenho te chamado e não te vi? E Adão fala: vendo eu que estava nu e que o Senhor me chamava, escondi-me porque tive vergonha. E Deus vai e pergunta para ele: como soubestes que estava nu? Acaso você comeu do fruto que não deveria? Acaso você comeu daquele fruto que eu te proibi? E Adão vai, e ele não pensa duas vezes, ele vira para Deus e fala: a mulher que tu me deste, ela me deu de comer. Adão, naquele momento, ele, ao invés de reconhecer que havia feito algo errado, ele joga a culpa para a mulher que Deus deu a ele. E Deus então vai até a mulher, questioná-la por ter comido fruto. E a mulher, mais uma vez, não pensa duas vezes e diz: a serpente, ela me enganou. Ou seja, ninguém ali tinha culpa. A serpente foi lá, enganou a Eva, coitadinha, e Adão, coitadinho, comeu daquilo que Deus tinha dado para ele. Deus deu aquela mulher para ele e a mulher enganou ele. A mulher foi lá, contou uma historinha e ele comeu. Misericórdia, Infelizmente, nós vimos que não é diferente nos dias de hoje, Nós estamos sempre querendo transferir a nossa culpa para algo ou para alguma coisa. Ah, eu caí porque a carne é fraca. Ah, eu estava ali firme, mas o irmão ficou me tentando. Misericórdia, irmãos, não faça isso. Talvez se naquele momento Adão tivesse a humildade de reconhecer perante a Deus que ele estava errado, talvez Deus tivesse uma outra história para a vida de Adão, Porque Deus, ele está sempre pronto a nos perdoar, amém? E então, Deus vai e fica certamente muito chateado com aquela situação, e aí ele então coloca as consequências daquele erro, porque todo pecado, ele tem uma consequência. E aí você vai falar: mas irmã, você não acabou de falar que Deus nos perdoa? Sim, Deus nos perdoa. Porém, ele não tira sobre nós as consequências dos nossos erros, porque é necessário que nós passamos por esta consequência, até para que a gente não venha cair novamente. Amém? E aqui já no versículo 14 diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Amém? Então aqui nós vamos ver entre o 14 e o 17, que Deus, ele dá uma consequência para cada um daqueles envolvidos no pecado. Para a serpente, ele amaldiçoa, E ele coloca a inimizade entre a serpente e a mulher. Já para a mulher, ele dá a dor do parto, ele dá
desejo somente para o marido, né? Ele dá aqui o domínio do marido sobre a mulher. E já ao marido, a Adão, ele diz que terá dor nos seus dias. E mais à frente também nós vamos ver que Deus lança ele fora do jardim do Éden. Deus expulsa o homem do jardim. Ou seja, quando Deus criou o homem e a mulher, quando Deus os colocou aqui na terra, ele não tinha, irmãos, nenhum desejo de que nós viéssemos a sofrer. Deus criou tudo com perfeição. Como vimos no capítulo 1 e 2, ele primeiro preparou tudo aquilo que era necessário para que nós possamos viver, para depois nos colocar. Ele teve o cuidado de criar o sol, de criar a lua, de criar a água, de criar os frutos. Ele teve o cuidado de criar tudo o que de fato era preciso para nós. Ele deu apenas uma única ordem: que não comesse daquele maldito fruto. E justamente essa única ordem, o homem veio desobedecer, a mulher veio desobedecer. E ambos não tiveram humildade de reconhecer por o seu erro. Eles ficaram procurando a quem culpar, quais circunstâncias passar como coitadinho para o Senhor. Mas eles, na verdade, estavam obedecendo os desejos de sua carne. Eva teve o desejo de ter entendimento, porque a palavra ela ressalta bem que Eva, ela vê que o fruto é bom, agradável aos olhos e principalmente que ela te dá entendimento. Aonde é que você tem colocado a sua curiosidade, minha irmã, meu irmão? Será que é de Deus que você venha ter entendimento daquilo que você ainda não sabes? Há coisas, irmãos, que não é para nós. Tem coisas que pertencem somente a Deus, ou coisas que são mundanas, não é para nós, porque vivemos nesta terra, mas sabemos que não somos daqui. Amém? Então nós não podemos nos corromper, nos entregar aos desejos da nossa carne. Nós não podemos nos entregar a curiosidades, porque a única curiosidade que nós devemos ter e procurar saná-la é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela é o nosso mantimento, ela é a nossa força, ela é a nossa morada, ela é a nossa vestimenta, ela é a nossa saúde, ela é a nossa cura. A palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. Nada fora da palavra de Deus pode nos agregar coisas boas. Amém? E como nós vimos aqui, né, no terceiro capítulo, Adão e Eva, eles cometem esse descuido. Deus vai lá e prepara, Deus vai lá e dá a eles consequências, né? Porque todo erro, todo pecado, ele tem que ter uma consequência. Que a gente possa estar meditando nesse capítulo 3, que a gente não venha estar desviando a nossa atenção para aquilo que Deus não quer para nós, que nós não venhamos querer conhecer mais do que Deus nos dá de entendimento. Amém? Porque Deus sabe aquilo em que precisamos a todo instante. E agora indo aqui para o capítulo 4 e para o capítulo 5, a palavra de Deus vai dizer sobre os descendentes de Adão e Eva, né? O capítulo 4 ele tem como título o nascimento de Caim, Abel e Sete. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador da terra. E aconteceu a cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Oh, aleluia! Mais uma vez, né, aqui já no capítulo 4, nós vamos ver que o homem, ele não se sacia com aquilo que Deus nos dá. Né? Deus aqui está dizendo, a palavra aqui está nos mostrando
que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Um apacentador de ovelhas, outro lavrador da terra. E ambos os 2 filhos, eles vão lá e trazem uma parte para o Senhor, traz um agrado para o Senhor. Mas quando o Senhor ele recebe o agrado de ambos, o Senhor se atenta para o de Abel. Por algum motivo, o Senhor se agrada mais com a cortesia que Abel trouxe do que a que o Caim trouxe. E Caim, ele fica muito irado. E ali começa um sentimento em Caim de inveja, né, de soberba, um sentimento de talvez querer ser mais, querer ser maior do que o teu irmão, né? Ele queria que Deus se atentasse mais para ele, ele queria mais a atenção de Deus do que o seu irmão. Acredito eu, né, porque nós conhecemos o Deus que nós temos, que é um Deus benigno, é um Deus sábio, que Deus simplesmente não se desfez de Caim. Né? Ele também ficou grato, ele também reconheceu a atitude de Caim, mas ele gostou mais do que Abel trouxe. E Caim queria que ele tivesse sido melhor, queria que ele tivesse a presença, a atenção do Senhor. Né? E o Senhor, vendo que Caim ele fica irado, ele pergunta: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus aqui está chamando a atenção de Caim, dizendo: você não me fez um bem? Então por que você está triste? Né? Nós temos que ter o desejo de fazer o bem, nós temos que ter o desejo de ajudar o próximo, nós temos que ter o desejo de agradar aqueles que estão à nossa volta, porque esse é um dos mandamentos do Senhor: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? E quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, é de fato como a nós mesmos. Nós não queremos o nosso mal, nós não queremos que invejem a gente, nós não queremos sentir-se triste, trapaceado, passado para trás ou qualquer outra coisa, não queremos sofrer, queremos sempre estar bem. E é esse bem que nós temos que desejar ao nosso próximo. E Deus também ainda interroga e fala assim: se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Porque tudo aquilo que é mal para o outro é pecado. Se você tenta tropeçar alguém, se você coloca o pé na frente para que esse alguém caia, você está pecando. Se você quer ser melhor do que alguém na tua igreja, no teu trabalho, na tua família, você está pecando, meu amado irmão, minha amada irmã. E a palavra de Deus vai nos dizer que Deus repreende isso. Deus quer apenas que façamos o bem. Apenas isso, que nós não venhamos a desejar alguma recompensa, que a gente não venha desejar que as pessoas venham soltar fogos, que as pessoas venham brindar, que as pessoas venham: ele é o cara, a irmã é o cara porque fez. Não, a gente tem que fazer o bem, porque esta é a nossa obrigação como cristão. Amém? E então, a ira de Caim, ela se torna ainda maior. Caim, ele se sente tão irado, tão frustrado, tão inferior, que ele faz com que aquele pecado dele aumente. Aquele desejo de vingança é tão grande sobre Caim, que Caim planeja a morte do teu irmão. Caim simplesmente assassina o teu irmão, porque Deus se atentou mais para a cortesia de Abel. Olha a que ponto chegou a abertura de um simples pecado. Porque no início o pecado de Caim era somente inveja. Mas quando você abre a porta para o mal, ele é como uma semente que vai crescendo diariamente e vai se tornando algo ainda pior. Aquela inveja chegou ao ponto de fazer com que Caim matasse o teu próprio irmão, e por tão pouco, irmãos. Porque Caim poderia até se entristecer, mas se de repente ele no dia seguinte ele tentasse trazer uma outra oferta, se ele tentasse de alguma outra forma se aproximar de Deus, né? Se ele não jogasse uma ira para cima simplesmente do teu irmão, que na verdade não fez nada de errado. O seu irmão só fez a mesma coisa que ele, só quis oferecer ao Senhor, né?
E aí Caim vai e mata seu irmão Abel. E mais uma vez, né, vem Deus com consequências, irmãos. A gente ainda está no 4º capítulo de Gênesis, né? 4º capítulo ainda da Bíblia, bem no início, e nós estamos vendo mais uma vez que para todo erro existe consequências. E que as consequências, elas são de acordo com o tamanho do nosso erro. Não queira fazer um pecadão e ter uma consequenciazinha, porque isso não existe. Tá? A medida em que você faz tanto bem ou mal é a medida em que você vai colher. Ninguém pode colher laranjas e plantar melancia. Você plantou laranja, você vai colher laranja. Você plantou melancia, você vai colher melancia. Amém? Então vamos lá ver o que fala em Gênesis capítulo 4, versículo 9. E diz o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E Deus disse: que fizeste? A voz de sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quer dizer, Caim, além de ser invejoso, assassino, ele ainda é abusado, né? Ele ainda fala: acaso eu sou guardador do meu irmão? Eu lá quero saber do meu irmão. Quem tinha que estar tomando conta dele era você, era minha mãe, era meu pai. Eu não tenho nada com isso. Foi mais ou menos isso que a Caim respondeu para Deus. No 12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs-se o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Mais uma vez, Caim persiste em estar errando, né? De repente, se ele fosse dominado pela inveja, pela ira, se de repente ele tivesse apenas matado o teu irmão, mas ele falasse: Senhor, perdi a cabeça, meu Deus, me perdoa, talvez também o destino de Caim pudesse ser diferente. Mas nós vamos ver que Caim, ele simplesmente indaga com o Senhor, não satisfeito, ele ainda disse assim: então eu vou viver bem longe de você. Entendeu? Não preciso da sua bênção, não preciso que você esteja sobre a minha vida. Eu vou por aí, vou cair aí nesse mundão, vou me virar. E mais, hein, tá achando que eu vou sofrer? Vai que alguém me mata. E aí eu nem vou ter mais o que sofrer. E Deus põe um sinal em Caim para que ninguém o ferisse, porque simplesmente morrer não era suficiente para Caim. Caim tinha que colher aquilo que ele plantou. E se ele plantou aqui ele teria que colher. Amém? Irmãos amados meus, tudo aquilo que aqui colhemos, aqui nós plantamos, tá? É certo que somos direcionados para o céu ou para o inferno mediante o nosso comportamento, mas ainda antes de ir ou para o céu ou para o inferno, nós vamos colher. Se você tem evangelizado, se você tem falado a palavra do Senhor, se você tem andado em santidade, se você tem sido agradável aos olhos do Senhor, aqui você vai receber as bênçãos que Ele tem te prometido antes de você ir para o céu. E se você tem feito exatamente ao contrário, se tem emprestado teus lábios, as tuas mãos para Satanás, se tem pecado contra o teu irmão, aqui você colherá as consequências antes de ir para o inferno. Amém? Irmãos, não tenham dúvida das consequências, tanto boas quanto ruins, tanto bênçãos quanto castigo, nós temos que colher a todo instante, ok? E vamos dar continuidade aqui no capítulo 16, onde diz: e saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nob, da banda do oriente de Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael. E Meujael gerou a Metusael,
E Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitavam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouve a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito. Porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enós. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Amém? Nós vemos aqui, né, que Caim, ele sai da presença do Senhor e que ele cria ali a sua família, ele conhece uma mulher e ali começa a geração de Adão e Eva. Né? Adão e Eva geram a Caim e Abel, Caim começa a gerar seus próprios filhos, Adão e Eva têm um outro filho chamado Sete, né? E nós vamos ver que nasce um homem chamado Lameque. E este é o primeiro a fazer bigamia. Tá? Lameque foi o primeiro a ter 2 mulheres, como nós vimos aqui na Bíblia, né? Ada e Zila. E ele diz para suas mulheres que ele já matou um varão por o ferir e um jovem por o pisar. Porque 7 vezes Caim se foi vingado, mas ele será 7 vezes 7. Nós vamos ver aqui no versículo anterior que a palavra de Deus diz que 7 vezes será castigado, que Caim 7 vezes será castigado, e que aquele que tocar nele, deixa eu só me achar aqui, e pôs um sinal... E será todo aquele que me achar e me matará. O Senhor, porém, disse, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Então, alguns teólogos, né, acreditam que Lameque foi quem matou Caim, porque Caim diz que 7 vezes 7 ele será castigado, 70 vezes 7 ele será castigado, né? E depois disso não se ouve mais na Bíblia falar de Caim. Mas isso não tem nada comprovado, isso são alguns estudiosos que acreditam, amém? E aqui no capítulo 5, ele vai falar de toda a genealogia de Sete. Né? Nós não vamos ler toda ela, mas eu quero me atentar somente aqui para algumas idades que estão marcadas, né? Que ele começa a falar assim, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou. Macho e fêmea os criou. Irmãos, o que foge disso não é de Deus. Amém? E chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho. Ou seja, Adão foi ter um filho com 130 anos. Né? E aí aqui vai dizer quais foram os filhos dele, e depois vamos dizer assim, foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Sete foi pai com 105 anos, morreu com 912 anos. Enós foi pai com 90, morreu com 905. Cainã foi pai com 70 anos, morreu com 910 anos, né? Malael, 800 anos, viveu 895 anos, né? Jared, 962 anos que ele viveu, e viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém.
E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, irmãos, a gente vê aqui na genealogia, né, que antigamente os homens viviam muito mais, né, que eles tinham filhos mais tarde, né, e que eles morriam bem velhinhos mesmo, como nós vimos exemplos aqui de 800 anos, 900 anos, ou seja, nós vivíamos muito, nós não, né, os homens viviam muito mais do que hoje em dia, né? Acredito eu que consequência disso, acredito não, a própria palavra vai dizer isso, né? Um pouco mais para frente, que à medida que o pecado foi crescendo, né? Deus foi diminuindo nossos dias aqui. E aqui na genealogia, Deus fala de Enoque. E o interessante é que a palavra de Deus vai dizer que Enoque andou com Deus. Olha que maravilha, irmãos. Diante, né, desses 5 capítulos, a gente vê um monte de exemplos ruins. A Bíblia vem citando erros de Adão, erros de Eva, erros de Caim. Mas aqui no capítulo 5, no versículo 23, 22, ele diz que Enoque andou com Deus. Amados e amados irmãos, meio em que você está, mesmo que na sua volta tenham somente pecadores, mesmo que a sua volta só tenha coisas ruins acontecendo, é possível você andar com Deus independente das circunstâncias que está à sua volta, amém? E Deus, ele se agradou tanto que Enoque andou com ele, que Enoque era tão perfeito, tão sem pecado, que Deus vai e o arrebata para que ele não se corrompa com os pecados deste mundo. A palavra vai dizer que Enoque, ele já está lá na glória com Deus. Enoque não precisou passar pela morte, Enoque não passou por nenhuma consequência, ele simplesmente foi, de fato, arrebatado. Deus veio, pegou, levou e pronto. Filho, você é maravilhoso, perfeito, agradável aos meus olhos, fica aqui comigo, senão você vai cair. Amém? E que a gente possa ter aí, né, esses exemplos citados, que a gente não venha estar se esquecendo das consequências do pecado, que elas venham à medida com o que nós cometemos, ok? E que a gente tenha Enoque como lembrança. Claro que a palavra de Deus vai dizer que ninguém aqui é 100% perfeito, tá? Que a carne é fraca, que nós somos pecadores, mas que nós devemos santificar-nos mais cada dia. Amém? E fiquem aí na meditação com esses 3 capítulos. Pode estar vindo aí lendo mais com calma, né? Porque aqui não dá para ler linha por linha, porque senão ficaria muito extenso o vídeo. E não esqueçam de, se você tiver alguma dúvida ou também algo a acrescentar, né? Que você venha estar deixando nos comentários ou no WhatsApp que vai aparecer aqui embaixo. Amém? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo. Bye, bye!